Olá pessoal, agora vamos aí para mais uma aula de Aristóteles. A aula mais legal e mais difícil, né? O aluno tem muita dificuldade às vezes com esse assunto, mas vamos lá. Agora vamos falar sobre o conhecimento teórico, né? O conhecimento teórico que está ligado à ciência, no caso a ciência da natureza e à metafísica. Aristóteles chama a metafísica de filosofia primeiro, e ela está relacionada ao estudo do ser. É uma filosofia ontológica, tá? Porque fala de uma realidade fora da nossa realidade. E ele vai chamar esse ser, né? Lembrando lá do o Parmênides, né? Chama de ser. Ele vai chamar isto de mundo divino, tá? É, aqui há uma grande diferença em relação a Platão. A gente fala, o Platão chama o mundo inteligível, né? Também é um ser, né? Então, o mundo divino de Aristóteles é igual ao mundo inteligível de Platão? Não, não é. Porque para Platão nós temos acesso a esse mundo. Para Aristóteles nós não temos acesso. Tá? Por quê? Porque é uma realidade fora da nossa realidade. Nós não saímos da nossa realidade para Aristóteles. Por isso que ele é o filósofo do mundo sensível. Tá? E esse mundo divino, ele é perfeito, como tudo que é perfeito é imóvel. Meus alunos sabem, já expliquei isso, né? Só se move aquilo que busca a perfeição, aquilo que é perfeito, sempre será imóvel, porque também é eterno e não teve começo, nem terá meio, nem fim. Então, o mundo divino aristotélico será também conhecido como algo imóvel responsável pelo movimento do nosso mundo. Porque o nosso mundo está num eterno movimento, porque tudo busca atingir uma perfeição. O nosso mundo é imperfeito, busca ser perfeito, assim como é o mundo divino de Aristóteles. Por isso que ele vai chamar este mundo divino de motor primeiro, ou seja, é aquilo que nos move. Toma cuidado, esse mundo divino não é causa eficiente. Ele não criou o nosso mundo. Para Aristóteles, o nosso mundo é feito de matéria e matéria é algo eterno. Tá? Para ele, esse mundo é apenas causa final, ou seja, nós temos como finalidade buscar a perfeição, embora nós nunca vamos atingir a perfeição do mundo divino. Então nós temos que buscar a perfeição possível, que é o que eu vou explicar depois. Só para terminar, o mundo divino é puro ato, ou seja, é pura essência. Esse mundo divino não é material, é por isso que ele é metafísico, tá? Então, sendo assim, para ele, o nosso mundo então tem a matéria, né? E toda a matéria tende a se transformar em uma substância. Como isso funciona? Toda matéria, para Aristóteles, busca atingir uma forma. Quando a matéria atinge uma forma, ela passa a ser uma substância. Substância é aquilo que tem uma essência. É por isso que para ele substância é substrato, tá? Então, toda substância é substrato porque tem uma essência. Essa essência ele chama de forma. E a matéria é acidente. Professor, não estou entendendo. É fácil entender. Vamos lá. Pensa numa porta. Uma porta é feita de madeira, certo? Não, não é certo, porque a porta pode ser de outros materiais, ela pode ser de vidro. Aqui, por exemplo, eu estou na minha casa em frente a uma porta de madeira e uma de vidro, mas as duas são portas. Ou seja, o vidro e a madeira seria a matéria, é um acidente. Não é ele que define a porta. O que define a porta é a forma. É você olhar e falar, isto é uma porta e não uma cadeira, por exemplo. Então, no caso, uma porta, ela pode ser de qualquer matéria, desde que ela tenha forma de porta. Quando a madeira ou o vidro tem forma
de porta, isso significa que essa matéria se transformou em uma substância. E isto nos leva até a teoria... Opa, passou. Aqui, consegui. Nos leva até a teoria do ato e potência. Por quê? Porque, olha lá, toda matéria ela tem uma potência para se transformar em algo, enquanto que a forma é essa essência. Então, toda matéria deve se transformar em uma substância ao adquirir uma forma. Logo, toda matéria tem potência. Ou seja, ela vai se modificar. Entenderam o movimento? O movimento se dá porque toda matéria tem uma potência para buscar uma essência. Ou seja, para passar a ser uma substância, e por isso é um ato. É daí a ideia que o mundo divino é puro ato. Ele é puro ato porque ele é só essência. Então, o ato é a essência, você atingir a essência. E a potência é você... Desculpa, passei aqui errado. A potência é você buscar essa essência. Então, a matéria tem potência, a forma é o ato. Ato e potência. Tudo está em movimento no nosso mundo, porque toda matéria tem uma potência e busca ser uma substância e se transformar num ato, tá? Olha lá, o movimento, então, é a forma atualizando a matéria, a passagem da potência ao ato, tá? E é exatamente quando as coisas se transformam em substâncias, entender este movimento é entender o nosso mundo. É daí que vai surgir a teoria das 4 causas de Aristóteles. Como se daria esta teoria das 4 causas? Segundo ele, há a causa formal, a material, a eficiente e a final. A causa formal é a essência, é o que é. Então você descobre ela a partir da pergunta, o que é? Vamos voltar para a porta? Causa formal, o que é? Uma porta. Causa material, do que é feito. Aí aqui eu dei 2 exemplos, pode ser de vidro ou de madeira. Por exemplo, as portas aqui da minha casa, tá? Então, do que é feito. Causa eficiente, quem fez? A porta de madeira, provavelmente quem fez foi um marceneiro, enquanto a porta de vidro foi um vidraceiro. E lembrando que, olha lá, tudo que se move é necessariamente movido por outro, ou seja, tudo tem uma causa eficiente, tirando o mundo divino, tá? Tudo tem uma causa eficiente dentro do nosso mundo, tá? Ou seja, a matéria se transforma em forma e passa a ser substância porque existe uma causa eficiente, que é quem fez. E a causa final é a expressão de toda a filosofia aristotélica, baseada na teleologia, na ideia de que tudo tem uma finalidade. Então a causa final é para que serve. Uma porta, por exemplo, serve para abrir e fechar ambientes. Você, ser humano, serve para quê? Serve para ter uma plenitude racional, como eu já explico na aula sobre ética e política. Então, é aquilo que é a sua essência. A essência do homem é ser racional. Então, é isso que é a causa final. Ou seja, a causa final é essa perfeição possível. É você atingir a sua plenitude, a sua excelência. Tudo busca atingir a sua excelência. E a partir daí, o Aristóteles vai desenvolver as ciências. Porque ele vai pegar, por exemplo, o ser humano e falar o ser humano é racional. Ele vai pegar um pássaro e falar ele voa. Ele vai pegar um peixe e falar nada. Então, assim, ele começa a dividir os animais. Ele vai dividir também os minerais de vegetais, de animais, entre outras coisas. Isso tudo faz parte aí da biologia, tá? Na física, por exemplo, ele vai pegar e pensar assim, o movimento. Por que que as coisas se movem? Se movem porque tem uma finalidade. Então, a finalidade dos corpos pesados é o quê? Cair. E a finalidade dos corpos leves? É
flutuar. Então, Aristóteles começa a desenvolver a ciência dedutiva. Tá? Ele vai ser o grande expoente do método dedutivo, ou seja, a partir de uma lógica, de uma racionalidade, ele vai deduzir a finalidade das coisas e a partir daí começar a buscar a compreensão do nosso mundo. É por isso que Aristóteles é tão importante, porque ele é o primeiro a tentar desvendar o nosso mundo na sua complexidade. E todas as ciências, depois que vão se desenvolver a partir do método indutivo, que é o método experimental, elas têm como base toda a dedução aristotélica. Tá? Então a ciência moderna não seria a ciência moderna se não tivesse Aristóteles com a ciência aristotélica lá na antiguidade. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.